A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado honra e glória e louvor para todo sempre. Gostaria de trazer o tema, a reflexão da paraxá, da palavra do bendito eterno, sobre pessoas conhecidas por suas virtudes e também por suas fraquezas, baseado na palavra de Deus. A Bíblia diz na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. O patriarca Jó, no capítulo 1, versículo 21, está escrito: No saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso fala de vida e morte, como Eclesiastes, conhecido como o livro do pregador, ou em língua hebraica, Coloete. Está escrito no capítulo número 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer. Todos nós temos um tempo determinado aqui nessa terra, aqui nesse mundo. E um dia alguém vai falar de nós, vai lembrar de nós. Como nós vamos ser lembrados? Pelas pessoas que aqui ficarem, e como as pessoas vão dizer as nossas histórias. Porque não existe história sem ser humano e não existe homem sem história. Então todos nós temos uma história. E alguém vai falar de nós positivamente e negativamente. Alguém pode falar de nós positivamente e negativamente, e outros podem falar até negativamente, quando nós não gostamos de nós ou ouvimos a verdade. Então, mas não importa como as pessoas vão falar de nós. Pessoas que fizeram a história no passado, começando relata a história também do passado, que Vigulino Ferreira da Silva, como vulgo Lampião, ele ficou conhecido como o rei do cangaço. Nasceu em 4 de junho de 1898, em Serra Talhada, Pernambuco. Morreu no dia 28 de julho de 1938. Elvis Arons Presley, músico e ator, foi conhecido como o rei do rock. Nasceu em 8 de janeiro de 1935. Morreu no dia 16 de agosto de 1977. Pessoas que ficaram conhecidas. Luiz Gonzaga do Nascimento foi um compositor, cantor brasileiro, também conhecido como Rei do Baião. Nasceu em 13 de dezembro de 1912 em Exu, Pernambuco. Morreu no dia 2 de agosto de 1988 no Hospital Santa Joana, Recife, Pernambuco. Reginaldo Rossi, nome artístico de Reginaldo Rodrigues dos Santos, cantor e compositor brasileiro conhecido como Rei do Brega. Nasceu em 14 de fevereiro de 1944, Recife, Pernambuco, e morreu em 20 de dezembro de 2013. Len John Fan, conhecido mundialmente como Bruce Lee, foi um artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteiro e instrutor de artes marciais, filósofo, fundador de Jeet Kune Do, lutador de boxe e taekwondo, conhecido como o rei das artes marciais. Mas todos esses foram. Também a Bíblia nos relata sobre isso, que Noé, ele ficou conhecido pela sua obediência. Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe mandou, assim o fez. Já Saul ficou conhecido por sua desobediência, baseado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 e 24, porque diz a palavra do bendito Deus, que o versículo 23 está escrito: porque a rebelião como pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. No versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e a sua palavra, porque temia o povo e deu ouvido à sua voz. Abraão ficou conhecido como pai da fé. Romanos capítulo de número 4, versículo 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Já Tomé ficou conhecido por sua dúvida ou por sua incredulidade. João capítulo 20, versículo 25, parte B, disse Tomé: se eu não ver o sinal dos cravos na sua mão, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Isaac ficou conhecido por sua serenidade. Gênesis capítulo 24, 63, quando o mordomo Eliezer, o mordomo de Abraão, foi buscar uma moça para Isaac, Rebeca, a Bíblia diz que ele correu para o campo e foi orar. Já Pedro ficou conhecido por sua impulsidade. Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29, está escrito: respondeu Pedro e disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29, disse Jesus: vem, Pedro. E descendo do barco andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. José ficou conhecido por ser um sonhador, já Moisés ficou conhecido por ser sua mansidão. E nós, como serão conhecidos? Essa é uma reflexão da palavra de Deus, que cada um de nós estamos aqui de passagem. Como você vai ser conhecido? A mulher olhou para Eli e disse que tinha observado: esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. A Bíblia diz que pelas árvores conheceram esse fruto. Como você está sendo conhecido? Como você está conhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, como uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa ou que não valoriza a palavra? Como é que as pessoas estão te vendo, estão te olhando, estão te observando? A sua vida é um testemunho, a sua mensagem também é um testemunho, a sua vida diária é um testemunho. Como você será conhecido? Como alguém vai falar de você no passado, no futuro? Um dia nós partiremos para aqui e vamos deixar um legado. As pessoas vão falar de nós ou positivamente ou negativamente. Vai olhar para nós e dizer: verdadeiramente foi um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus. Todas essas pessoas que fizeram história e deixaram o nome hoje aqui no presente, se foram, morreram, já não existe mais. Mas teve um que recebeu o nome que é sobre todos nome, e o nome dele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que através do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus, para a honra e glória do Deus Pai. A Bíblia diz que João, no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 18, diz que viu ele montado num cavalo branco, e as suas vestes salpicadas de sangue, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, ele é Senhor do Senhor, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é o que era e o que é de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele que pode salvar, transformar. Luiz Gonzaga se foi, mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou em terceiro dia, tem a morte, tem a chave da morte e a chave do inferno, e a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele entre os céus e a terra. Todos esses que morreram precisam um dia ressuscitar para prestar conta diante de Deus, mas ele mesmo morreu e ressuscitou para que todos nós um dia prestamos conta diante dele. Então não esqueça disso. Tudo que nós fizemos aqui, um dia iremos colher. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Peço a você que não for inscrito, que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal, e que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus.